Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos despertou. E obrigado, Pai, pelo privilégio da vida, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Neste momento pedimos iluminação, Senhor, do Teu Santo Espírito para nós entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje é Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. A primeira parte aqui que eu quero destacar, de novo retirou-se das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia. Então eu fui verificar aqui, fazendo estudar mais um pouquinho. Então aqui mostra que ele voltou para Galileia, porém escolheu o caminho mais longo, do que o caminho mais curto, Por quê? Para que ele pudesse ter mais tempo, para ensinar os seus discípulos, Então, lembrando que ele estava ali ensinando os seus apóstolos, os precursores da sua igreja, Então, ele procurava oportunidades, para que ele pudesse ter mais tempo para conversar, ensinar, dar lições ali. O outro ponto interessante foi que ele atravessou o território de Decápolis. Decápolis, aquele mesmo lugar, de onde era o homem que ele tinha expelido a legião. Então, é bem interessante ver, que agora, passando por esse território, as pessoas já não, a súplica das pessoas já não era mais para ele se retirar dali, mas para que ele curasse aquele surdo, e mudo, surdo e gago, quer dizer, Então, e eu estudei mais sobre essa questão, de Decápolis, que eu tinha deixado no vídeo, que eu não sabia o que aconteceria ali com o futuro, E a gente vai ver, que tanto esse milagre aí do surdo e gago, quanto o milagre da segunda multiplicação de pães e peixes no livro de Marcos, que a gente vai ver no próximo capítulo, foi nessa região, e também foi um campo promissor, de pregação do evangelho. Inclusive, tem uma passagem da Bíblia que fala que Jesus falando para os discípulos, prevendo a destruição de Jerusalém, mandando eles fugirem para os montes, E foi para essa região que eles fugiram. E me fugiu aqui da memória que o nome da cidade, que era uma das 10 cidades de Decápolis. Foi o lugar para onde eles fugiram, os cristãos fugiram, Então, sim, o que Jesus fez, teve um bom resultado, ali na vida daquele homem endemoniado, Então, uma vida transformada não tem recurso maior, para a pregação do evangelho do que uma vida transformada. E foi o que Jesus fez na vida daquele homem. Foi a libertação mais poderosa, a maior libertação individual que se operou na vida de alguém em toda a Bíblia, a gente pode dizer.
ou pelo menos em todo o Novo Testamento, né? Foi o que Jesus fez na vida daquele homem lá de Decápolis, o endemoniado gadareno, né? Então, aqui a gente começa a já ver os resultados, né? As pessoas dessa região trazendo pessoas para que ele fosse curado, né? Outro ponto interessante, né? A forma como Jesus curou esse homem, né? Com a saliva, né? Então, Jesus mostra, né, as várias formas como ele faz os milagres, né? Faz milagres à distância, como a filha daquela mulher, né, que a gente viu no vídeo anterior, né? Foi à distância, como outras coisas que ele fez à distância. Em outras ele tocava, e teve um que ele curou com saliva misturada com terra, né? E aqui nós vemos ele tocando, né, saliva na língua e no ouvido daquele homem, né? Agora a explicação eu não tenho, né? Mas é uma curiosidade. E a palavra fatá, né? Já vimos, né, que Marcos sempre usa palavras em aramaico e traduz, né? Mostrando que o seu público não era da Palestina, né? Que aramaico era a língua falada na Palestina, né? Inclusive a língua de Jesus. E o suspiro de Jesus, algo, acho que a parte mais enigmática deste texto, né? Foi o suspiro que Jesus deu, né? Antes de curar aquele homem, né? Então, suspirar, né? Como chorar também, são algumas expressões bem humanas e que podem demonstrar, né, uma certa impotência diante de alguma situação, né? Jesus chorou, né, em algumas situações, né, no caso da ressurreição de Lázaro, né, quando ele viu Jerusalém, né, também, quando ele estava se aproximando de Jerusalém, ele viu Jerusalém, também chorou. E agora aqui ele não diz que ele chorou, mas ele suspirou. É uma expressão, pode ser de tristeza, né? A gente fica imaginando, a gente não tem as respostas, né? Mas eu li certo texto, né, que dizia, né, que ele chorou ao pensar, né, nos ouvidos que se recusavam, né, a ouvir a sua palavra, nas línguas que se recusavam a reconhecer ele como Filho de Deus, né, como seu Redentor, como seu Senhor. Né? E realmente, né, porque Jesus tinha poder para curar fisicamente e tem poder para curar espiritualmente, mas ele só pode fazer aquilo que nós lhe permitimos. Né? Então isso demonstra como um Deus onipotente ele se autolimita para respeitar nosso livre-arbítrio. Né? O dia que ele chorou, né, por Jerusalém, que eu já li esse texto e eu fiquei muito comovido, né, com isso, mostra exatamente isso, né? O mesmo sentido desse suspiro aí, né, que eu imagino que pode ter sido, né, como eu lia na leitura, né? Então, é um Deus que pode tudo e que só quer o nosso bem, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E quando alguém diz não para ele, deve ser um grande sofrimento, né? É como um filho dizer não para o pai, né? Para o pai que sabe tudo, que sabe qual é o melhor, mas o filho recusa, mesmo assim, se recusa a aceitar a sua vontade. Assim é Deus, assim é Jesus, né? Ele fez o que fez por nós, né? Passou ali seus 33 anos de sofrimento nesse mundo, sendo tentado, sendo perseguido, sofreu a morte que sofreu e até hoje está por nós intercedendo, né? Mas ele precisa conviver com pessoas que o rejeitam, né, diariamente, né? E às vezes, mesmo nós estando na igreja, né, mesmo sendo cristãos, às vezes o rejeitamos. Não diretamente a ele, né, mas algo que ele quer nos dar, né,
alguma vida que Ele quer nos conduzir, uma mensagem, algo, né? E precisamos estar muito atentos, né? Pedir a Deus que Ele abra o nosso ouvido espiritual para nós ouvirmos o que Ele tem a dizer, a não nos tornarmos insensíveis, né? Ter ouvidos insensíveis, e que Ele desembarace a nossa língua para nós falarmos, né, das suas maravilhas para as pessoas, né? Diz o texto, né, de Romanos 10, se eu não me engano, né? Paulo citando o Antigo Testamento fala, né, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão, né, se não ouvirem falar de Jesus? E como ouvirão se não pregarem? Então, será que não é a minha língua que está embaraçada, que está fazendo Jesus suspirar? Será que não é o meu ouvido que está insensível, que está fazendo Jesus suspirar? Porque poder, tudo Ele pode, mas Ele vai respeitar sempre o nosso livre-arbítrio. Ele vai respeitar sempre a sua vontade. Por isso que um dos motivos pelos quais devemos orar sempre, né? Apresentar sempre nossos pedidos a Deus. Nós estamos dando liberdade a Ele para agir, né? Entregar nossa vida a Ele, pedir para Ele operar em nós o querer e o efetuar, né? Por quê? Porque Ele se limita, ele se limita ao nosso livre-arbítrio, né? Então, pense num Deus maravilhoso que é o nosso Deus, né? Chegar a ponto de se autolimitar por nós, né? Sendo Deus Todo-Poderoso, né? É um Deus cavalheiro, né? Que bate a porta, Ele não arromba, né? E espera que alguém abra. Que eu e você possamos abrir a porta para Ele hoje, né? E que Ele tome conta da nossa vida. Seja Deus Todo-Poderoso que Ele é, agindo poderosamente em nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais essa manhã de aprendizado, por mais essa leitura. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai, abrindo nosso entendimento, abrindo nossos ouvidos para entendermos, Pai, que o Teu Santo Espírito fala conosco. Que não sejamos insensíveis na vida. E, Pai, desembaraça a nossa língua para nós falarmos das maravilhas do Teu amor para outras pessoas, Pai. De tudo que nós aprendemos, que venhamos compartilhar, Pai, com nossos semelhantes. Obrigado por tudo, dá-nos um bom dia, na Tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.